Olá, meu nome é Fábio, sou professor de Biologia e esse é o canal Casa de Bio. Meu objetivo aqui é mostrar certas questões do Enem e como que organelas podem ser cobradas nessa prova, em especial o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. O nome dessa aula é Organelas citoplasmáticas no Enem, ou três destinos das proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? A palavra-chave dessa questão é proteína. As proteínas, elas são sintetizadas no ribossomo. A célula eucariota apresenta ribossomos em 4 locais diferentes: na mitocôndria e no cloroplasto, livres no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático rugoso. No rugoso, as proteínas produzidas pelos ribossomos são enviadas para dentro do retículo endoplasmático. Elas são exportadas por vesículas ao complexo de Golgi. O Golgi faz o processamento e empacotamento dessas proteínas, que podem ser glicosiladas e enviadas para 3 destinos. Serão secretadas, constituirão o glicocálice ou formarão o lisossomo. Um destino dessas vesículas, que foi até tratado pela questão, é o meio externo. Essas vesículas são enviadas através do citoesqueleto para o meio externo. Assim, a célula secreta essas proteínas. As vesículas são transportadas por proteínas motoras do citoesqueleto. A vesícula de secreção se funde à membrana plasmática, liberando a proteína para o meio externo. Isso nos faz entender por que células secretoras apresentam complexo de Golgi bem desenvolvido. Por exemplo, a célula caliciforme, que é uma célula do tecido epitelial especializada em produção de muco, apresenta um complexo de Golgi bem desenvolvido que está relacionado a essa função. Um outro destino dessas vesículas é a membrana plasmática. As proteínas, elas podem ser glicosiladas, ou seja, elas podem receber carboidratos, se tornando glicoproteínas, enviadas até a membrana plasmática. Mas nesse caso, a proteína não vai ser liberada no meio externo. Ela prossegue ancorada na membrana plasmática. Assim, a membrana plasmática recebe glicoproteínas, e o conjunto dessas glicoproteínas é o que chamamos de glicocálice. O conjunto de glicoproteínas que ocorre na face externa da membrana plasmática. Esse glicocálice vai ser importante para a adesão entre as células, para o reconhecimento, dentre outras funções. Um terceiro destino dessas proteínas empacotadas é o próprio citoplasma. Estamos falando de uma organela chamada de lisossomo. O lisossomo é uma bolsa que apresenta enzimas digestivas, e essa bolsa foi produzida no complexo de Golgi. As enzimas digestivas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, enviadas para o Golgi, que as empacota, formando os lisossomos, que têm a função de digestão intracelular. Ele pode se fundir a endossomos, formando vacúolos digestivos, processo chamado de heterofagia, ou ele digere organelas, o que é chamado de autofagia. Qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? No gráfico, a barra branca representa o retículo endoplasmático, a barra cinza o complexo golgiense e a barra preta a vesícula de secreção.
Nos primeiros 5 minutos, a proteína é encontrada em maior concentração no retículo endoplasmático rugoso, onde ela é produzida. Depois, ela é encontrada em maior concentração no complexo golgiense e logo após na vesícula de secreção. Analisemos agora a questão da UERJ de 2011. Compare essa questão com a questão do Enem. Indique a sequência do percurso seguido por essa proteína através dos 3 compartimentos celulares citados e a função de cada um dos compartimentos durante o percurso. Ora, assim como fizemos na questão anterior, a sequência é retículo endoplasmático granular, onde acontece a síntese de proteína, complexo golgiense, onde acontece o empacotamento, e a vesícula de secreção, que envia essa proteína para o meio externo. Essa questão da UERJ era anterior à do Enem. Isso só reforça que é importante que o aluno faça um estudo integrado. Ao invés de treinar apenas em questões antigas do Enem, é importante também que ele treine em outros vestibulares, em outros bons vestibulares, como o UERJ e o Unicamp. Já comentamos sobre a importância de um estudo integrado entre diversas provas em uma questão sobre sistema circulatório. Depois clique e confira. Qual é a melhor linhagem de células para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? O termo polímero secretado se refere a proteínas. As proteínas são polímeros formados de aminoácidos. A questão apresenta várias linhagens de célula, linhagem 1, 2, 3, 4 e 5, e cada linhagem apresenta uma porcentagem diferente de organelas. Obviamente, aquela que está relacionada a uma maior secreção é aquela que apresenta a maior porcentagem de complexo de Golgi. Percebemos que a linhagem 1 apresenta 50% de complexo de Golgi, sendo por isso essa a nossa resposta. Questão da Unicamp. A que constituinte de membrana se refere a letra C? A letra C aponta uma glicoproteína, ou seja, se refere ao glicocálice. Questão da Unesp. Qual é o nome das etapas 1, 2 e 3? A etapa 1, fagocitose. A etapa 2, fusão do fagossomo com o lisossomo. E a etapa 3, exocitose. Outras funções do complexo de Golgi. O complexo de Golgi forma um acrossomo que permite a penetração do espermatozoide no ovócito. E também forma a lamela média, estrutura que permite a citocinese nos vegetais. O complexo de Golgi participa do processamento e endereçamento de proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. No processamento, as proteínas podem ser glicosiladas e fosforiladas, o que é importante para determinar os seus destinos no endereçamento. Essas proteínas são concentradas em vesículas, o que chamamos de empacotamento. Assim, o complexo de Golgi funciona como o despachante da célula. Envia proteínas para o meio externo, para participação na formação da membrana plasmática ou forma lisossomos, dentre outras funções. Veja as outras aulas, o gen, o que ele é e o que ele faz. Organelas 2, tudo sobre mitocôndria. E integrando o treinamento. Até a próxima.
Véi, eu não vou entrar na cena pós-crédito não, véi. Véi, me coloca na cena pós-crédito aí, véi. Véi.